no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler na tarde deste domingo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versos de 5 até o 15. Evangelho de João, capítulo 16, dos versos 5 até o 15. Diz o texto: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Evangelho de João, no capítulo 16, verso de 5 a 15. Meus queridos irmãos, o Evangelho de João, que tem como foco esse Evangelho, Jesus, o Filho de Deus. Esse Evangelho que foi escrito por volta do ano 80 ou 95, depois de Cristo. João, nesse Evangelho, deixa claro o propósito do seu Evangelho, que nós encontramos no capítulo 20, verso 31, que diz: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este é o tema central do Evangelho de João, que ele vai descrevendo. Nesse texto que nós lemos, vai focar na obra do Espírito Santo. Este trecho, então, vai direcionar o nosso entendimento sobre a obra do Espírito Santo. Neste texto que nós lemos, Jesus estava preocupado com a conclusão de toda a sua missão. Agora está falando da obra do Espírito Santo. O que aconteceria depois que ele tivesse anunciado o reino, depois que ele tivesse sido crucificado, morto, ressuscitado, quando ele voltaria. Então, Jesus vai explicar para os discípulos
Porque então, até então os discípulos não tinham conhecimento suficiente para perguntar sobre essas coisas. Nem Pedro, nem Tomé. Eles não tinham entendimento. Eles não tinham entendido anteriormente o significado dessas palavras. Os discípulos estavam agora ainda perplexos diante dessas revelações que Jesus estava trazendo. Jesus havia comentado com eles sobre a tristeza que havia enchido o coração deles quando Jesus falou que ia partir. A fim, então, Jesus de dar uma acalmada nessa dor deles, Jesus lhes assegura que ele partiria sim, mas essa sua partida seria benéfica para eles. Mais uma vez, a resposta está fundamentada na vinda do Espírito Santo. Aqui existe um relacionamento estreito entre Jesus e o Espírito Santo. A alusão é primordialmente a vinda do Espírito ali em Pentecostes. Esse evento, então, seria subsequente à paixão. Seria subsequente também à ressurreição de Jesus. Então, esta ação do Espírito Santo seria no sentido de os convencer. Uma vez, queridos, que a palavra grega é seguida de uma preposição que significa com respeito a. Ou seja, que por sua vez é seguida por 3 tópicos diferentes. Ou seja, o ato de convencimento diz respeito a todos esses 3 tópicos. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem, o primeiro tópico, do pecado. Esse primeiro tópico apresenta menos dificuldades do que os outros 2 que nós vamos falar depois. O significado deve ser de que o Espírito convence o mundo dos seus pecados, depois da justiça e depois do juízo. O mundo, queridos, não tem a verdadeira compreensão da natureza do pecado. Mas o Espírito mostrará às pessoas que elas são pecadoras por causa da sua incredulidade em Cristo. O Espírito igualmente convencerá da justiça, que já é um outro tópico. E depois o Espírito convencerá a respeito do juízo. Esse primeiro tópico, o pecado, o homem não tem uma compreensão das consequências do pecado. Porque se o homem tivesse uma compreensão do que é o pecado, das suas consequências, o homem não brincaria. O homem teria temor. O homem não viveria como se vive nos dias de outrora, onde o pecado não tem significado nenhum. Onde o pecado na história, ele passa e não tem importância nenhuma. E isso é um grande erro que a humanidade comete. Por não dar importância, por não se aprofundar no significado, por não ter conhecimento do pecado, perde-se o temor. Por isso peca. Por isso vive enlaçado no pecado. O Espírito Santo vem justamente convencer. Então, a conversão de alguém, ela não é mérito de nenhum esforço humano. Ela não é mérito de nenhum esforço que parta do próprio homem. Porque é o Espírito Santo que convence o homem a respeito do pecado, da gravidade que é o pecado. E hoje, meus queridos, é algo imensurável. O homem que
se submete, um homem que é submetido ao senhorio do Senhor, ao senhorio de Jesus. Um homem que reconhece o pecado é um sinal claro de que o Espírito Santo tem trabalhado na vida dele. Um homem que confessa pecado, que se arrepende dos seus pecados e que passa a lutar contra o pecado, esse homem é um homem que tem a ação do Espírito Santo. Haja visto, todo aquele que foi convencido do pecado, ele sofreu um mover, uma ação do Espírito Santo. Porque o texto diz exatamente isto: que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado. E depois o Espírito Santo convencerá o homem da justiça. Essa é uma ideia, até certo ponto, inesperada. Até que se reconheça que a ideia que o mundo tem de justiça é muito diferente da ideia da visão, da imagem de justiça que Deus tem. Então, somente quando o mundo estiver convencido da falsidade da sua própria justiça, é que apreciará a justiça de Cristo, que foi vindicada pela sua exaltação. A maneira como o homem encara a justiça na face da terra é totalmente diferente da maneira como Deus encara a justiça. E o homem precisa ser convencido disso, convencido da justiça. Porque a justiça humana, ela é falsa, ela é imperfeita, ela engrandece uma parte do homem. Uma vez, queridos, uma vez que o juízo do mundo está errado, e esse juízo do mundo, ele está errado porque ele se baseia nos princípios deste mundo, ou seja, nos princípios do príncipe deste mundo. Então a justiça está totalmente errada. E hoje em dia nós vemos isso. O que é justo hoje, o que é legal, o que é justo, o que é legal, o que a lei aprova hoje, está em desacordo daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus tem como justo. Para vocês verem a desigualdade que é. O homem precisa ser convencido da justiça, porque a justiça do homem, ela agrada a carne, ela agrada ao homem, ela visa o homem, ela não visa a glória de Deus. Então o que é justo hoje é pessoa ser feliz, independente dos meios que ela utiliza para alcançar a felicidade. Isto é a justiça do mundo. Você tem que respeitar. Você é alertado para respeitar. Todo ser humano tem direito a ser feliz. Todo ser humano tem direito a buscar o seu prazer. Então, em se tratando dessas coisas, em se tratando dessa justiça humana, ela está em desacordo com a justiça de Deus. Mas os argumentos são fortes para defender isso, para defender que o que se vive hoje é o que deve se viver. E acaba banindo da sociedade os princípios cristãos, que estão enraizados nas leis, na moral, as leis que regem o nosso Estado. Isso tem sido mudado, meus queridos. Você pode pesquisar as leis do mundo inteiro, aquilo que era lei, em respeito à moral, ao respeito, à sexualidade. Entendeu? E que tinham bases profundas na palavra de Deus, estão sendo mudadas porque a nossa cultura está sendo mudada. Então,
O Espírito Santo, ele age de tal maneira que ele convence o homem da justiça de Deus. Então nós vemos aqui 2 tópicos. O Espírito Santo convence o homem a respeito do pecado, da tragédia que é o pecado, da tragédia que é o homem viver no pecado. O Espírito Santo convence o homem a respeito da justiça, de qual é a verdadeira justiça. O homem precisa ser convencido de que a justiça de Deus, ela é perfeita, e a justiça do mundo, ela é pecaminosa. E uma vez mais, dentro desse texto, nós encontramos a ação do Espírito Santo convencendo o homem a respeito do juízo. Então, queridos, o juízo do mundo está errado, pois baseia-se também nos princípios deste mundo. O método de juízo do mundo é exposto. O mundo está igualmente condenado junto ao seu príncipe. Eu gostaria que nós observássemos esses 3 pontos que são fundamentais na obra do Espírito Santo, que é convencer o homem. Então não adianta, você não convence o homem a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo. Você não convence o homem quando esses 3 aspectos são os aspectos dados por Deus. O pecado, o significado do pecado, a tragédia que é o pecado. Porque se o pecado deixa de ser pecado, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Se a justiça, ela tem parâmetros mundanos, ela é imperfeita. E se o juízo são baseados nos princípios do príncipe desse mundo, não espere ter a aprovação divina. E se você vive esses aspectos de maneira terrena e mundana, você vive na rebelião contra Deus. O Espírito Santo é aquele que revela. O Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo é aquele que expressa toda a verdade. O Espírito Santo é a revelação plena. E o Espírito Santo vem por intermédio de Jesus Cristo. O Espírito Santo guia, mas ele guia somente de acordo com a sua própria natureza, que é a verdade. Além do mais, queridos, ele não fala por autoridade própria, mas apenas do que houve. Uma clara alusão ao relacionamento estreito entre o Espírito Santo e aquele que o enviou. E quais são essas coisas que hão de vir? Queridos, é pouco provável que os eventos futuros, distantes, estejam em nossa mente. É preferível ver aqui uma alusão à revelação plena, que seguiria ao derramamento do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Esta obra que é nada mais, nada menos que glorificar a Cristo. Glorificar como? Cantando louvores a Cristo? Não, glorificar na obra realizada na criação, na santificação daqueles que foram salvos. No mundo que está decaído, no mundo que está totalmente longe, distante de Deus, não só isso, onde tem leis, onde tem uma cultura totalmente transviada, que trabalha para abolir os princípios cristãos da nossa era,
dizendo que há uma nova era por vir, uma nova era onde os princípios cristãos serão deixados de lado, porque eles já tiveram seu tempo. Esses princípios cristãos foram importantes numa época, mas que já não são hoje, porque a cultura mudou, os modos mudaram, o modo de ver a sexualidade mudou, o modo de ver o matrimônio mudou, o modo de ver a família mudou, o modo de ver as leis que regem esse nosso mundo mudaram. Então os princípios cristãos que até influenciaram as leis do passado precisam ser tirados. Esta, meu irmão, talvez seja a grande mensagem que você não tem ouvido. Essa talvez seja a grande conspiração maligna que está regendo o nosso mundo, que talvez você não tenha compreendido. E você está vendo as coisas aí do jeito que estão. E a gente não sabe encontrar resposta para encontrar tamanha apostasia, tamanho paganismo, tamanho arbitrariedade à palavra de Deus. Em todas as esferas da sociedade, nos costumes, na moral, na cultura, na educação, na arte, na música, nas expressões, nos modismos, no linguajar, enfim. Toda a cultura está sendo mudada. E quando eu digo cultura, queridos, eu digo costumes, eu digo leis, eu digo princípios, eu digo arte, eu digo música, eu digo filmes, eu digo teatro, eu digo tudo. Tudo está sendo mudado em todas as camadas. Eu sei que você já ouviu comentários a respeito de tal filme, a respeito de tal música, a respeito de tal comportamento de pessoas. E às vezes você diz, mas o mundo está ruim mesmo, as coisas têm mudado, o que tem acontecido? Você não encontra resposta, mas a resposta é esta: nossa cultura está sendo mudada. Os valores e princípios cristãos que há algumas décadas atrás, e não vai muito longe não, querido, porque você pode perguntar para um avô, um bisavô seu, ou até mesmo seu pai, se ele já for aí de uns 60, 70 anos, e perguntar para ele como era os costumes da época dele. E ele vai contar para você. Até mesmo a pessoa que não era cristã vai falar para você como era o costume na época delas. Aí você pode dizer, não, mas os tempos mudaram. Mas é isso que eu estou dizendo, os tempos mudaram. E com essa mudança, porque não é você só que mudou, querido. A cultura em geral. O comportamento do homem, as leis têm mudado para dar suporte aos novos comportamentos, aos novos modos de comportamento, justamente para que não haja aquela palavra que a pessoa sempre diz, não é? Preconceito. Eu vou falar da palavra preconceito, ela tem as suas raízes, é um preconceito. Ou seja, você já tem um conceito formado sobre aquilo que você está vendo. E por isso você muitas vezes fala, isso está errado. Não é dessa forma que diz os costumes antigos. Não é desse jeito, porque está mudado. Então a pessoa chama você de preconceituosa, porque você já tem um conceito formado na área da sexualidade, na área da religião, na área da ética e da moral. Você já tem um conceito. E quando um novo conceito vem, você começa a questionar, você é chamado de preconceituoso. E aí sim você tem preconceito. Você já era formado sobre um valor. Vamos pegar o valor da família. Como que seus pais, seus avós falavam o que era família? Família é projeto de Deus. Deus criou o pai para ser o mantenedor da casa. Deus criou a mãe para educar os filhos. E toda a família era educada dentro de uma moral cristã. Assim eram os tempos antigos, queridos. Não é difícil você pesquisar sobre isso. Nossos antepassados viviam uma cultura cristã. Não é que você fala, mas não era convertido, não estou falando sobre conversão. A cultura, Deus influenciava a nossa cultura.
Deus influenciava nas leis. As leis tinham uma ética e muitas leis eram fundamentadas na própria ética cristã. Quando eu digo que a cultura tem sido mudada, é porque esses valores têm sido, uma hora banalizados e outra hora totalmente retirados, para que se criem novas leis. Talvez você seja chamado de preconceituoso, preconceituosa. Mas eu posso te dizer uma coisa. Haverá um tempo que os nossos filhos e netos, se nós tivermos, se Jesus não voltar antes, que seguirão essas leis como cultura. E como podem essas coisas ser mudadas? Quem pode convencer uma pessoa que aquela lei que já foi... Vamos supor que uma lei foi instituída no ano de 2000. Uma lei, qualquer tipo de lei. Então, na cultura antes de 2000, por exemplo, aquilo não era lei. A partir de 2000 tornou-se lei. Quando fizeram o ano de 2040, estou dando exemplos, viu, querido? Aquela geração de 2040, essa lei de 2000 vai já fazer parte da cultura deles. Mas que lei, Rodolfo? Estou dando um exemplo, mas qualquer lei. Inclusive aquelas que estão banindo os princípios cristãos, para colocar outros princípios que levem o homem a ter felicidade, que causem no homem uma segurança no comportamento dele, mesmo que seja um comportamento antibíblico. E o que acontece? Vai ser cultura. Então, um neto, um bisneto, que lá no ano de 2040 pegaram a Bíblia para ler. Você está conseguindo viajar comigo nessa história? Um neto nosso, um bisneto nosso, até um filho nosso, que for ler a Bíblia no ano 2040, com todas essas leis que estão sendo aprovadas, e muitas delas ferem os princípios bíblicos. Mas lá no ano 2040 será cultura. Uma cultura já. Uma geração já estará vivendo essas leis. E ele pega a Bíblia para ler. E ele vê que esse costume é um costume antibíblico. É você que vai convencer ele? Quem convencerá ele? Somente o Espírito Santo. A coisa no nosso mundo está tão terrível que muitas vezes nós não conseguimos fazer esse tipo de leitura. Parar para fazer esse tipo de leitura. Mas somente o Espírito Santo pode quebrar esses paradigmas do nosso tempo que estão sendo colocados aí, mudando a nossa cultura, os nossos costumes e as nossas leis. Principalmente aquelas que são antibíblicas, que favorecem o prazer do homem, que quer ver o homem feliz, satisfeito, cheio de prazer. Mas que muitos deles, isso é muito pragmático, porque busca-se a felicidade e o prazer a qualquer custo e, na maioria das vezes, ignoram os princípios cristãos. É o Espírito Santo. É Ele que não fala por autoridade própria, mas apenas do que ouve. Ou seja, é uma clara alusão ao relacionamento estreito entre Jesus e o Espírito. É Ele que convence sobre as coisas que hão de vir e que muitas já estão vindo, porque isso foi falado há mais de 2000 anos atrás. Mas, meus queridos, esses eventos futuros parecem estar distantes, mas naquele tempo já estavam distantes. Imagina agora, depois de 2000 anos. Estão bem mais próximos de nós do que estavam na época que foi escrito isso. Então o Espírito Santo, ele é derramado, não para causar essa euforia que a gente vê em alguns lugares aí. Esse, entre aspas, fogo. O Espírito Santo, ele é derramado para convencer o homem
a viver na contracultura deste mundo. E glorificar a Cristo quando ninguém mais glorificar. Quando a arte não glorificar, porque a arte tem um poder de mudar a mente das pessoas e a conduta das pessoas. Tanto na arte, quando eu digo arte, na arte daqueles que pintam, daqueles que fazem peça de teatro, daqueles que fazem filmes, daqueles que fazem novelas, daqueles que fazem músicas. Essas camadas da arte têm um poder violento de mudar conceitos, de mudar atitudes, de formar opinião. Agora imagina se todas essas camadas trabalharem contra os princípios bíblicos. Do jeito que a música é usada, que os cinemas lançam produções fenomenais com efeitos especiais nunca vistos, trazendo aquela imagem, aquele filme bem próximo de uma realidade. E são experiências emocionais que o público sentem, vivem e experimentam. Então o filme, as músicas, os artistas, os teatros, as encenações, as poesias têm um poder de mudar comportamento, de mudar conceitos. E todas essas ferramentas têm sido usadas para mudar a nossa cultura. Naquele tempo, meus queridos, não havia isso. Veja que Jesus falou que o Espírito Santo convenceria as pessoas a respeito do que viria, do que há de vir. Imagina daquele tempo até o nosso quantas coisas já vieram. E que alteraram profundamente os costumes e a cultura do mundo. Eu acho que você entendeu. Então a obra do Espírito Santo é para pegar esse homem que está todo ele mudado dos seus conceitos e convencer. Por isso a respeito do pecado, porque hoje o pecado não é mais pecado. É interessante, ninguém sabe o que é pecado, porque tudo pode, tudo é permitido. Nada mais é pecado, nada agride ninguém, nada ofende a Deus, porque até mesmo a palavra Deus no nosso meio, ela tem sentido duplo. A pessoa hoje fala que aceitou Jesus, que Jesus é Senhor da vida dela. Mas ela é caloteira, ela é mal pagador. Ela funda a igreja totalmente fora da lei. Templos irregulares. Muitas das vezes, emissoras irregulares. Está servindo a Deus? Como que Deus põe a mão no que está irregular? Mas eu sou do Senhor, eu oro no Espírito, rabadarachuberecandalabalá, mas vive irregularmente. São caloteiros. Então, a palavra Jesus hoje é uma palavra que está... Você entra no YouTube, está cheio de piada. Até mesmo de cristãos, que acham que não tem importância usar o nome de Cristo para fazer piadas. Mas é piada cristã. Mas aonde é que nós estamos? Ou seja, então, o Espírito Santo realmente precisa vir nas nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça. A nossa justiça é imperfeita, meus irmãos. E ele precisa vir. Ele precisa vir para nos convencer do juízo. O juízo que nós pensamos e fazemos e achamos que vai... É aquele juízo, até mesmo relacionado ao juízo de Deus. Nós achamos assim, que Deus vai ter pena de nós. Afinal de contas, nós somos frequentadores de igreja. Afinal de contas, somos ótimos pregadores e cantores e ajudamos na igreja. E a nossa vida cristã se resume na igreja, então nós fazemos juízo de que está tudo certo, que Deus vai ter pena de nós e compaixão, porque nós somos pessoas igrejeiras e tudo mais. O Espírito Santo tem que nos convencer mesmo. Inclusive, a respeito das coisas que há de vir. Mas talvez você tenha 12 anos e não sabe o que veio, porque nasceu agora e já pegou tudo pronto. Então é necessário você pesquisar. E entender como era. O que o cristianismo significou nas eras passadas e o que ele representa nos dias de hoje, porque está banalizado.
É fato, é óbvio que o Espírito Santo tem que vir e nos convencer a respeito dessas coisas que já estão vindo, que já estão aí, e as que virão ainda. E quando ele transformar, quando ele convencer o homem dessas coisas, e o homem viver apesar de estar em uma cultura como a nossa, que envergonha o nome de Cristo, viver uma cultura dessa para glorificar a Deus. Esta é a obra do Espírito Santo. Fazer que o homem moderno seja um homem que glorifique a Deus, mesmo debaixo de uma cultura que não o reconhece como Senhor. Então esta é uma importante compreensão da obra do Espírito Santo, que exclui qualquer glorificação do Espírito. O Espírito veio para glorificar a Jesus. O Espírito veio para fazer a obra no coração do homem. E esta obra é levar o homem a testemunhar a Cristo e glorificar a Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amados, o tempo é difícil que nós vivemos. Pedir para você ir na igreja, vá para a igreja, vá lá que Deus vai tocar o seu coração, isso aí tem que ser muito bem explicado. Claro, é bom e é de suma importância você ir para a igreja. Mas, quando a gente fala ir para a igreja, não é ir para um salão de festa, onde você vai sentir emoções, onde a música tocada é para você, é para te alegrar, para te emocionar. Não é para você ir para um salão de festa, sentir emoção, chorar e dizer que Deus falou com você naquela canção. Nós temos que ir para a igreja e entender o que é a igreja. Quando nós vamos nos reunir com os irmãos, independente se é um lugar luxuoso ou não, mas onde os corações querem ouvir a palavra de Deus e querem se alimentar desta palavra, então essa palavra precisa ser bem preparada. Onde esse veículo, que é essa pessoa que vai trazer a palavra, precisa realmente preparar alguma coisa sólida. E não simplesmente abrir a Bíblia ali na hora e, o Espírito Santo está me tocando. O Espírito Santo é Deus, mas o homem não. O homem vem cheio de falhas. Então isso é muito perigoso. Você não preparar a palavra para levar para as pessoas, porque o Espírito Santo realmente fala. Mas o nosso ouvido é imperfeito. A gente corre o risco de entender com a nossa visão, com o nosso ponto de vista. E aí, tudo se perde. Então, querido, precisamos ir para a igreja, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos ter comunhão com Cristo. Mas, acima de tudo, precisamos também entender que tempo nós estamos, como era a cultura dos antepassados, o que mudou. E essas mudanças foram mudanças que aproximaram as pessoas de Cristo, o que eu duvido muito, ou foram mudanças que foram feitas para o homem se satisfazer. A segunda opção é a que eu creio. As mudanças do nosso tempo é para agradar o homem, para satisfazer o homem. Sempre foi assim. A cultura do nosso mundo é uma cultura distante de Deus. O papel, a obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para glorificar a Deus, ou seja, viver a cultura bíblica aqui na terra, para glorificar a Deus. Por isso a obra é uma grande obra, porque não é fácil. Não é brincadeira. Não é esse cristianismo descartável por aí.
Todos nós sofremos na pele as dificuldades de viver o cristianismo. Se não estamos sentindo dificuldade, é porque o cristianismo que tem sido nos ensinado não é legítimo. E a obra do Espírito Santo, ela engloba todos esses aspectos. Por isso, meu querido, o tempo é urgente. O tempo é um tempo que exige de nós esta atenção, esta vigilância. O tempo, ele exige de nós uma vigilância. Estamos atentos. Isso é de Deus, isso é cultura bíblica, isso é princípio cristão ou não. Talvez você não mude as pessoas. Provavelmente não. Talvez a cultura não volte a ser uma cultura cristã e a tendência é ela ficar cada vez mais distante. É bom a gente ter isso bem claro. Provavelmente as guerras não findarão, provavelmente as desgraças não findarão, porque é bíblico, né? Esse mundo vai de mal a pior. Então a gente vai orar para que Deus abrande as guerras, as doenças, as enfermidades, nós vamos orar. Porque em muitos casos Deus vai abrandar e vai salvar muitas pessoas. Mas nós precisamos estar atentos. Que a postura nossa diante de um mundo que vai sendo cada vez mais distanciado, vai fragmentando a palavra de Deus até dissolvê-la dessa cultura. E nós precisamos ter essa cultura bíblica inteira em nossas vidas. Assim, com essas realidades bem expostas em nós, viveremos a cultura bíblica, a cultura do céu aqui na terra. Isso eu digo. É um desafio. Por isso eu digo. É um grande desafio. Mas a diferença está aí. Viver o Evangelho nesse mundo e nessa cultura é ser diferente. Você aceita esse desafio? Você quer aprender sobre a cultura bíblica? Você está disposto a viver contra essa cultura? Porque nós corremos o risco de engrossar as fileiras daqueles que chamam Jesus de Senhor. Mas é só uma coisa extrínseca, uma coisa fora de nós. Ela não parte do coração, ela não é intrínseca. De que lado você está? Que cultura você tem vivido? Que esta palavra possa tomar os nossos corações, possa dirigir as nossas vidas e nos despertar. Porque não há dúvida que o Espírito Santo veio. Guarda isso. E não há dúvida que a obra dele está sendo realizada. Agora, a pergunta para nós é essa: nós estamos dentro desta obra? De fato, por inteiro ou não? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos santifique. Em nome de Jesus. Amém.